Como as histórias que ouvimos podem ser úteis para as nossas vidas? Essa é uma pergunta que eu me fiz agora, até recentemente, a partir de um papo que eu tive com a minha esposa, numa das intermináveis viagens que nós temos no trânsito de Curitiba, levando o piazado para a creche. A gente começou a ter algum tipo de conversa, a gente sempre fala de tudo um pouco, e surgiu esse papo, nem me lembro exatamente por qual motivo, mas a gente constatou, né, que as histórias que nós ouvimos, sejam elas quando alguém conta algo pra gente, seja histórias que a gente lê na literatura, por exemplo, histórias que a gente assiste num filme, né, ou as histórias nossas, as factíveis, aquelas que realmente aconteceram, como as que eu conto aqui, né? História de Curitiba, por exemplo, né? São tantos detalhes, tantas memórias, tantos personagens, tantos fatos, lugares. Isso tudo nos diz algo e nos transforma de alguma forma, em alguma medida. Não digo que exatamente seja algo de ruptura, uma história que nos transforme completamente. Às vezes pode acontecer, lógico, mas na maioria das vezes são elementos de várias histórias que vão se juntando e vão nos ajudando a entender o mundo, né? Mas não só isso, a ajudar a nós próprios, né, a tomar decisões, a sermos mais criativos com a vida. Porque, lógico, a gente acaba recebendo um repertório para fazer isso tudo ser mais prático, né? É isso que eu quero tratar um pouquinho aqui com vocês hoje, nesse vídeo, um pouco diferente, né? Trazendo também um aspecto específico da história de Curitiba, de um personagem que eu sempre falo nas minhas aulas passeio, mas trazendo essa reflexão para você, porque é assim, eu considero que a história, né, por si só, de nada adianta se nós deixarmos ela esquecida, mofando apenas nas páginas de livros, ou dentro de círculos de pessoas entendidas, de pesquisadores, de historiadores, ou de lugares que são de difícil acesso. Não adianta a história dessa forma, né? Pelo menos no meu entendimento, não. No meu entendimento, e no entendimento de muita gente, eu posso confirmar isso, a história ela é muito mais eficaz e fala muito mais aos nossos corações quando a gente coloca isso tudo em prática, né? Mas aí que tá, né? Como colocar as histórias que ouvimos em prática? E mais, de forma que nós consigamos compreender o mundo ao nosso redor dentro de um processo mais prático também. E aí vem um pouco de alguns exemplos que eu quero dar para vocês. Ó, ainda falando dessa coisa de viagens de carro no trânsito curitibano, uma coisa que eu faço com a minha esposa, que é bastante frequente, tem sido nesse momento, é a leitura de literatura, eu digo mesmo, né? Livros clássicos da literatura que nós lemos em conjunto. Enquanto a piazada vai no banco de trás, curtindo a paisagem, conversando com a gente também ali. No momento eles estão com menos 2 anos, então não tem tanto papo, mas é lógico, a gente interage nesse processo todo em 40, 50 minutos, 1 hora de deslocamento pela cidade, tanto de manhã quanto à tarde, para vir de casa até a creche onde eles ficam. O que eu quero dizer é que nesse momento nós, adultos, também aproveitamos, e os pequenos acabam também se beneficiando disso, de fazer uma leitura conjunta, né? Eu e minha esposa, nós sempre tivemos o hábito de ler um para o outro, né? Pegamos um livro qualquer e fazemos a leitura oral disso, para que os dois entendam aquela história e acabem também discutindo, refletindo a respeito em conjunto. No momento nós estamos lendo o famoso Hobbit, do Tolkien. Essa história muito conhecida de muitos de vocês, que virou filme e tudo mais, traz a história do Bilbo Bolseiro, ainda jovem,
que nesse mundo fantástico de Tolkien, na Terra-média, no Condado, ele que é muito afeito às coisas da sua casa, do seu lar, muito ligado ao seu conforto, a ficar ali ao redor da lareira, lendo seu livro confortavelmente, a boa comida, sem querer saber muito de aventuras e coisas inesperadas, por assim dizer. Ele acaba, pela trama toda da história, se envolvendo numa chamada jornada inesperada, como já é o título do capítulo 1º do livro. Nisso, arriscando a sua vida nas mais diferentes peripécias e aventuras possíveis, junto dos anões ali da Terra-média para um determinado objetivo, ele acaba tendo que se desprender de todo esse seu conforto, e lógico que nesse processo todo ele cresce internamente. Eu não quero me delongar muito na análise dessa história, desse livro, mas eu a tomo como exemplo, e é isso que nós temos agora feito, eu e minha esposa, um para o outro, lendo essa história, descoberto o quanto ela é uma história que se identifica com a nossa própria realidade. Vou dizer como isso se dá. Eu e minha esposa tivemos a intenção, depois de 20 anos juntos, de termos filhos, e Deus já mandou pra gente 2 de uma vez só. Eram gêmeos na nossa história. E é lógico que o nosso conforto doméstico, as nossas viagens, a nossa diversão, as nossas noites de sono, todo o nosso conforto, toda essa coisa que nós tínhamos, claro, certo apego, vamos ser bem honestos em dizer, isso tudo, pelo menos por enquanto, foi por água abaixo, com 2 crianças, especialmente no momento de recém-nascidos, aquela primeira fase da vida. Quem é pai e mãe aqui sabe bem a respeito disso. É claro que isso tudo nos foi sacrificado, mas nós optamos por isso, nós escolhemos isso. E é claro que junto desse sacrifício todo há inevitavelmente, mas é claro, se o coração tiver essa sensibilidade, há inevitavelmente uma transformação pessoal, tanto minha quanto da minha esposa e quanto de qualquer um de vocês que tenha passado por processos semelhantes. Isso quer dizer que eu sou melhor do que alguém porque eu passei por isso? Não, quer dizer que eu tive uma experiência diferente que me fez ver o mundo, e estar passando por essas dificuldades agora me faz alguém com, lógico, mais repertório para entender situações semelhantes, para ter atitudes diferenciadas diante de problemas, de angústias que se passam e de alegrias também, saber absorvê-las de uma maneira diferenciada. Mas olha, isso, ao meu entender, tem muito também desse processo da imaginação, isso tudo que está na minha cabeça, nos meus sentimentos, na minha experiência, e que é enfatizado por uma história fictícia que eu li num livro, e que me faz ter elementos, ter ferramentas para poder também me virar nessa vida, na vida real, a partir daquilo tudo que eu li, daquilo tudo que eu entendi daquela história. E aqui eu estou falando de uma história fictícia, eu estou falando de literatura, E quando a gente fala de história, uma história real, como o que eu costumo tratar aqui com vocês, que é a história de Curitiba. Como que isso se dá? A meu ver, da mesma maneira. Quando eu, que não sou historiador, e eu gosto muito de deixar isso bem claro, eu não falo que não sou historiador para me esquivar de alguma responsabilidade ou algo do gênero, não. A minha formação, eu sempre fui muito sincero com isso, não é como historiador. A minha formação acadêmica é no campo das artes, da cultura.
Talvez até por isso que eu acabo tendo esse entendimento e essas reflexões com as histórias, com o imaginário, de uma forma especial, de uma forma diferenciada, né? Mas eu conto as histórias de Curitiba tendo todos esses elementos bastante presentes, né? Esses elementos que ajudam o imaginário a se formar, e aí que eu acho que as histórias ficam ainda mais eficazes, porque a gente não ouve, não entende uma história apenas com o seu sentido técnico, né? De datas, de fatos, de questões cronológicas, mas também com a nossa experiência, com o nosso sentimento, com a nossa sensibilidade humana. E é aí que elas fazem sentido a nós ou não. É aí que nós nos identificamos com as histórias ou não. Portanto, quando eu conto essas histórias e eu trago essas memórias todas, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês sobre fatos ocorridos na nossa história de Curitiba, ao mesmo tempo eu estou falando a mim mesmo, e mostrando a mim mesmo como eu posso tomar referência em vários desses acontecimentos históricos e utilizá-los como base, como elemento de observação, como cópia até, porque não, em alguns casos, para replicar nas minhas decisões, nas minhas atitudes diárias. Vamos para mais um exemplo? A história do Barão de Cerro Azul e o Delfonso Pereira Corrêa, um dos maiores produtores de erva mate que nós tivemos no mundo no século XIX. Morou aqui em Curitiba, na Rua do Cerrito, ali hoje a Presidente Carlos Cavalcante, e no ano de 1894 ele foi assassinado brutalmente lá na Serra do Mar, no quilômetro 65 da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Isso tudo naquela trama da Revolução Federalista, né? Ele que salvou a cidade contra possíveis atrocidades dos maragatos, foi covardemente assassinado, teve a sua vida tirada, ele e mais 5 companheiros, acusado de ser um traidor, de ter colaborado com os maragatos. Isso que eu estou tratando um pouquinho mais de detalhes do fim da sua vida, mas a vida dele toda, né, como empreendedor, como homem virtuoso que comprovadamente foi, né, não sou eu que estou aqui traçando toda uma coisa utópica a respeito dele, né? Não, isso é tratado pelos curitibanos, concidadãos do Barão de Cerro Azul da época, já em escritos, muitos historiadores trazem isso também. E ele que foi homem muito altruísta, empreendedor de uma astúcia imensa, né, que não empreendeu só com a erva mate, mas também em serrarias, com outros negócios, enfim, foi um homem de negócios e de uma capacidade técnica empreendedora incomparável. E que fez muito por Curitiba. Acima de tudo, amava Curitiba e o Paraná. Ele escrevia isso em suas cartas, é possível observar isso dentro dos seus escritos de maneira bastante clara, né? Não tem nem dúvidas a respeito disso. Olha, o Barão, aliás, eu falo muito da história dele em aulas passeio também, né? Tem uma aula passeio que eu faço pelo Centro Histórico de Curitiba, onde começamos na antiga casa dele, eu falei que era na Rua do Cerrito, na rua Carlos Cavalcante hoje, né? Aliás, quer saber mais de aula passeio que eu faço pelas ruas da cidade, são vários os temas, vai no link da bio, aqui no link da descrição, melhor dizendo, que tem aqui detalhes sobre a programação de aulas do mês, tá? E
a história do Barão a mim, né, professor Rogério Belpino, que eu tenho como grande referência, né, ela serve, essa história, a mim imensamente para exemplos do que eu devo fazer, atitudes que eu devo tomar na minha vida, né, o que eu devo almejar, quais são os valores que eu me identifico em relação aos valores também do Barão, evidentemente, né? E me ajudam a criar um sentimento, né, e uma identidade muito mais forte, né, que me ajuda, logicamente, a ter uma posição, um norte na vida de maneira muito mais intensa. Claro, poderia aqui enumerar muita coisa que eu poderia tomar como exemplo do Barão, mas já serve para entender, né, como, por exemplo, um personagem, olha só, um personagem da história de Curitiba me faz olhar para minha própria história. Será que eu tenho continuado uma história semelhante, já que eu tenho a história do Barão com tanta referência? Não endeusando esse personagem, evidentemente, não olhando ele como se fosse um ser perfeito, um ser divino. Muito pelo contrário, é um ser humano como qualquer outro, também com suas inúmeras fraquezas. Mas é aí que eu me identifico mesmo, porque eu também, miserável que sou, também tenho as minhas fraquezas. E é aí que, dessa maneira, nós conseguimos nos utilizar, né, das histórias todas que nós absorvemos, que nós ouvimos, por mais que elas sejam apenas muitas vezes anedóticas, né, que tenham aí um toque de curiosidade apenas, e que num primeiro momento elas nem pareçam falar muito a nossa realidade, por mais que sejam assim, as histórias, em algum momento, elas voltam aos nossos corações, às nossas memórias, né, e mesmo que inconscientemente nós, de alguma forma, as replicamos em nossas vidas, né? Mas, para isso, lógico, precisa, eu já falei antes aqui, ter uma certa sensibilidade, né? Ter o coração dócil para absorver essas histórias, entendê-las em seus detalhes todos e, claro, poder torná-las práticas, né? Senão não adianta nada mesmo, né? Portanto, é isso, né? Um pouco dessa reflexão me veio há alguns dias atrás, junto da minha esposa, e mais uma vez me fez ver o quanto é necessário estudarmos as nossas histórias, termos contato com obras de arte que nos contam histórias, de preferência que sejam as boas, né? As histórias clássicas da história da humanidade sempre nos falam muito e de maneira mais eficaz, né? Se já são clássicas é porque elas já passaram por validação ao longo de décadas ou séculos e geralmente nos falam melhor, né? Mas é claro, a gente precisa ter isso tudo absorvido nos nossos corações de maneira bastante dócil e precisamos ser abertos a essa experiência. Portanto, fica aí a reflexão. A história não é só um penduricalho. E falando agora de história como as que eu conto aqui, né, elas não são só coisas aí para termos um olhar curioso e olharmos de longe como se nada fossem ativas, né, em nossas vidas, né. São sim, quando assim conseguimos ter a sensibilidade de absorvê-las e de torná-las práticas. Eu acho que vocês vão gostar muito de saber dessa história do Barão do Cerro Azul, para quem ainda não conhece, e mesmo quem já conhece, rever alguns detalhes a partir de um podcast, de um episódio do meu podcast que eu gravei, que é o podcast História de Curitiba, com o professor Rogério Belpino, onde eu trato em 2 episódios de meia hora cada um sobre a história do Barão do Cerro Azul em vários detalhes. Não em todos, evidentemente, mas há muito da história dele contado aí. O primeiro episódio tá no link aqui da descrição também.
e também no card no final do vídeo. Acessa aí para você curtir um pouco mais essa história. Espero revê-lo no próximo vídeo.